A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma live da Assembleia de Deus Semeando Paz, fora do púlpito. Eu sou o irmão Alan Dinali, estou aqui juntamente com o pastor Gersino, para mais uma vez estarmos aqui juntamente com você, participando dessa live que hoje tem um tema muito bacana. Nós vamos falar sobre algo bastante relevante que está na atualidade, né? Aguenta aí um cadinho, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema aqui. Se você ainda não nos conhece, nós somos a Assembleia de Deus Semeando Paz aqui em Divinópolis. A nossa sede está situada na rua Manuel Valinhos 351, no bairro Santa Bárbara. Nosso pastor-presidente é o pastor Paulo Batista. E juntamente com o pastor Gersino, que é o pastor vice-presidente, nós temos feito um trabalho aqui na cidade de Divinópolis e através das mídias sociais temos levado, a palavra do Senhor para o seu coração, para a sua vida e para a sua casa. Então, seja muito bem-vindo. Já pode mandar a sua participação, o seu comentário, a sua pergunta, porque o tema de hoje nós queremos que você participe bastante. Mande aí as suas indagações, as suas perguntas, para a gente poder estar escrevendo aqui e estar fazendo uma participação, uma live bem participativa nessa noite, em nome de Jesus. Bom, estou aqui com o pastor Gersino que é o pastor vice-presidente e também pastor da igreja local no bairro Catalão. Ele é psicólogo, escritor, conferencista e terapeuta familiar. Se você ainda não conhece o pastor Gersino, é muito fácil. Ele tem um Instagram, @psicólogogersino, para você entrar lá, conhecer um pouco do trabalho dele. Também pelo Facebook, Gersino Gomes. Você pode estar entrando lá e conhecendo um pouquinho também do trabalho dele. Pastor Gersino, o senhor tem também outras mídias sociais, as quais o senhor faz atendimento, tanto pela terapia familiar quanto como psicólogo, Isso. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Uma alegria, Alan, estarmos para mais uma live, juntos aqui. E eu atendo também pelo WhatsApp. Hoje nós estamos fazendo o atendimento via chamada de vídeo de WhatsApp. E o telefone é 379-8802-9256. As pessoas que estão fora e que querem um atendimento de qualquer parte do estado, do país, nós podemos atendê-las. Só marcarmos o horário por esse número, 379-8802-9256. Se você preferir, entrar no Facebook e deixa lá no Messenger que eu mesmo faço o contato. Estamos à disposição. Bom, Deus abençoe o senhor, pastor Gersino. Se você quiser conhecer também um pouquinho mais de alguns trabalhos, de alguns devocionais, algumas palavras do pastor Gersino, é muito fácil. Você já conhece nosso canal do YouTube? Ainda não? Olha aí, preste bastante atenção, nós vamos passar para você aí qual que é o endereço para você acessar aí o nosso canal. Entra no YouTube, digita na pesquisa AD Semeando Paz, AD Semeando Paz, você vai ter acesso ao nosso canal. Se você não for inscrito, corre lá, clica no inscrever-se, clica no sininho, deixa o joinha nos nossos vídeos lá. Lá tem conteúdo para criança, para adolescente, para melhor idade, tem conteúdo para todo mundo, conteúdo para liderança, para jovem, clipes musicais, enfim, tem muita coisa boa. As nossas lives anteriores estão também lá no nosso canal do YouTube. Então, se você quiser relembrar alguns assuntos que nós tratamos aqui na nossa live AD Semeando Paz fora do púlpito, é só você entrar no nosso canal do YouTube e você vai conseguir acessar essas informações lá. Se você quiser conhecer também um pouquinho mais do nosso trabalho, temos também no Instagram, AD Semeando Paz. Você digita lá na pesquisa do Instagram para você estar seguindo a nossa página no Instagram e também pelo Facebook. Nós temos o nosso perfil público, que é o AD Semeando Paz, e também a nossa página. Não se esqueça de curtir, lá no Facebook a nossa página, para você poder estar privilegiando e sendo abençoado através da nossa igreja em nome de Jesus. Se você quiser conhecer também um pouquinho do trabalho do irmão Alan Dinali, é muito fácil, lá no Instagram, @Alan Dinali, você corre lá para você acessar, para você conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E juntamente com a minha esposa nós temos um canal no YouTube. Digita na pesquisa do YouTube, Casal PIA, para você conhecer o nosso trabalho. Nós temos alguns vídeos lá falando sobre relacionamento. Para você que é solteiro, que é jovem, que é casado, que é noivo, entra lá. Tem muita coisa bacana para o seu aprendizado, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, em nome de Jesus. Bom, vamos começar mais uma live, pastor Gersino. Vamos lá. Nessa noite, e hoje o tema tá bacana demais. Bom, o que podemos fazer diante da relativização moral e da destruição dos valores absolutos? Diante do ateísmo acadêmico, que invade nossas escolas e universidades, afrontando a fé da nossa geração.
diante da superficialidade dos relacionamentos, diante de uma fé falseada, adaptada para se tornar agradável a uma geração de facilidades. Geração essa que apresenta um compromisso superficial, criando um Cristo genérico, fruto de uma imaginação modernista. A igreja emergente está tão preocupada em se amoldar e se fazer comunicável ao mundo que acaba perdendo o seu vínculo principal com Cristo, que é o Evangelho. Um Evangelho que não pode ser relativizado, que não pode ser lido apenas como um compêndio de lições morais. Um Evangelho que se constitui como a verdade. Na live de hoje nós trataremos o assunto fé sólida em tempos líquidos. Olha, bastante interessante o tema, fé sólida em tempos líquidos. Pastor Gercino, a fé sólida em tempos líquidos. O que significa esses tempos líquidos, Pastor Gercino? Alan, nós estamos vivendo, a igreja dos dias atuais está vivendo talvez um dos maiores desafios da história dela. A questão da liquidez, da liquefação, da fluidez de que tratamos aqui nesse tema, às vezes a gente pensa que ela começou com Zygmunt Bauman, quando ele escreveu sobre a modernidade líquida. Só que antes de Zygmunt Bauman, esse termo, ele já, ou essa concepção, ela já estava. Olha só, para nós pensarmos que tudo que nós vivemos hoje roda e volta numa mesma origem. Ela volta lá em Karl Marx e Engels. A primeira vez que as coisas são tratadas dessa forma são colocações que eles escreveram no Manifesto Comunista de 1848. E dali saiu uma ideia, e essa ideia se transformou numa frase, que depois se transformou num livro. A frase era: tudo que é sólido desmancha no ar. E virou livro de um autor americano de linha marxista também, comunista. E qual que é a ideia deles? A ideia deles é que tudo que era sólido era muito pesado. Então era preciso trazer leveza para que pudesse fazer uma verdadeira revolução social. E quando a gente fala dessa coisa pesada, na concepção marxista, era aquilo que era carregado de tradição. O marxismo, de um modo geral, ele é contra essa coisa que foi construída ao longo de séculos, que é tradição. Uma tradição você não constrói ela numa dezena de anos. É preciso séculos. E a primeira coisa que eles combateram, que era o símbolo dessa tradição, o símbolo dessa coisa sólida, era a família. Então, quando eles combateram a família, era exatamente porque eles queriam destruir tudo que era sólido. E eu ouvi, numa aula do meu curso de psicologia, um professor, a gente conversando, acho que eu já citei isso em live uma vez, e falando sobre isso, e desmanchar e desconstruir, aí eu citei, mas escuta, mas e os fundamentos? Vamos quebrar os fundamentos? Aí ele fala assim: e quem diz que precisa de fundamentos? Então está dizendo o seguinte: quem diz que precisa de coisa sólida? Quem diz que precisa de tradição? Então essa concepção, ela vem ao longo dos anos, e hoje quando a gente fala nisso, a gente está falando de uma sociedade líquida, uma concepção líquida, um tempo líquido. A gente está falando de uma coisa que adquire qualquer forma. Você pega esse copo aqui que eu trouxe a água tomou a forma desse copo. Se eu colocar um canudinho aqui, a água vai assumir a forma do canudinho. Se eu derramar essa água aqui onde nós estamos, daí a algum tempo, essa água, sem que eu a seque, ela vai evaporar. Então ela escorrega, ela respinga, ela acompanha o nível e desnível das coisas. Então a fluidez, ela fala dessa capacidade de exatamente se opor ao que é sólido. Aquilo que é sólido, eu preciso colocar no lugar. Se não couber ali, ele não vai entrar, porque ele é sólido. O líquido não, eu derramo ali. Então, quando a gente traz esse tema para o contexto da igreja,
A gente está falando o quê? A gente está falando de princípios, valores que tornaram-se tradição da igreja. E esses valores, eles começaram a ser questionados pelo iluminismo. O iluminismo, ele colocou em xeque, por quê? Porque havia na época do iluminismo uma igreja que teoricamente representava o cristianismo, mas que envergonhava o cristianismo. Então, para se opor a essa igreja, eles foram para outro extremo. E aí tudo que tomava o formato daqueles valores que a igreja ensinava, aquilo era algo que precisava ser destruído. E hoje nós estamos vivendo tempos parecidos com esse. Nós precisamos fazer o papel da boa vizinhança, nós temos que ser politicamente correto, nós temos que nos adequarmos às circunstâncias. É por isso que você às vezes ouve, vamos falar de uma coisa sólida. Eu sou radicalmente contra o aborto. Ponto. Aí a pessoa que quer ter uma fluidez, ela diz assim, não, eu sou contra o aborto, mas eu respeito, se a sociedade decidir pelo aborto, eu respeito. A gente tem que respeitar as pessoas. Então não há uma coragem de se posicionar e falar, não, esses são princípios inegociáveis. Então na vida cristã, nós veremos que Deus estabeleceu um código de conduta. E esse código é a sua palavra, é a Bíblia. O que há de sólido é a Bíblia com os seus 66 livros. Essa palavra é o que há de sólido. Saiu daquilo ali, tentou ou fez uma tentativa ali, uma arrumação, é líquido. É só para tentar se dar bem, de alguma forma. E é bastante interessante essa colocação que o senhor fez, porque principalmente quando a gente fala da palavra do Senhor, da Bíblia, a gente fala muito dessa questão da tradição e de princípios, né, professor? Exatamente. Que, como o senhor disse, perduram há muitos anos, vamos pensar assim, né? Principalmente o cânon bíblico é de anos, os ensinamentos, os princípios. Então a gente vê hoje uma sociedade que ela tenta desconstruir algo que é sólido, que é a palavra do Senhor, que são esses princípios. Mas o mais interessante é que a gente vê a sociedade criando, como o senhor disse, locais para que esse líquido, vamos pensar assim, se amolde àquela realidade. Então, ou seja, eles querem que esses princípios sejam desconstruídos, que esses princípios se tornem fluidos, né, como o senhor disse. Exato. Mas a própria sociedade, o relativismo, ele apresenta, vamos pensar assim, as formas, né? Ou Exatamente. seja, você tem que ser líquido, você tem que ser fluido, mas para que a forma? Você tem que se adaptar a essa realidade, né? Então, como que o senhor acha que esse comportamento, esse tipo de liquidez tem afetado as pessoas de modo geral? Primeiro, torna-se praticamente um assédio moral quando você se coloca em oposição. Quando você coloca-se na posição de resistência. O que acontece hoje? Uma palavra largamente usada. Fundamentalismo. Né? Então, quando você diz, eu não concordo porque a Bíblia diz isso e isso, eles olham para você e você é um fundamentalista. As pessoas, elas querem ir a favor da correteza. Nós tínhamos na faculdade, todo ano, uma semana que era uma semana de ciência, de apresentação de trabalhos. E teve um período que as pessoas, foi uma época que uma presidenta foi destituída do cargo e entrou o presidente tampão. Não tem problema, o Temer. Aí, numa apresentação de trabalho, no auditório da faculdade, um professor começou falando assim, bom dia, fora Temer, prazer ter vocês aqui, fora Temer, e foi falando. Aí chamou os componentes da mesa, cada componente seguiu a mesma trilha. Oi, tudo bem? Fora Temer. Aí chama um colega da turma para apresentar um trabalho, um aluno. Oi, gente, estou falando de tal, fora Temer. E aí todo mundo ia, tipo uns cordeirinhos, repetindo, vaquinha de presépio, repetindo a mesma coisa. Quer dizer, ninguém tinha a ousadia de falar assim, eu penso diferente. Vocês estão me dando uma forma, que é o que você falou,
uma forma para eu entrar nela. Mesmo que eu concordasse com o fora Temer, é ridículo, foi ridículo eu chegar e repetir porque alguém repetiu isso. Então, primeiro, como que nos afeta? Nos afeta, de uma certa forma, moralmente, porque nós temos hoje uma juventude muito conectada. E essa juventude, muitas vezes, no seu estágio de desenvolvimento, ela tem medo de perder o senso de pertencimento. Ela tem medo de ser rejeitada em determinados grupos. Então, ela acaba aderindo para ela não ser a diferente, a pessoa diferente. Né? Segundo lugar, a gente vai perceber também que nos afeta, porque se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos entrando caindo na mesma canaleta, porque nós não queremos ser a igreja diferente. Não, eu não estou sendo uma igreja moderna. Eu tenho que seguir como que todas estão. Bem, existem características que são peculiares da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, e por aí vai, não é? São características peculiares. Então é preciso a gente pensar nesse grande desafio. Eu manter as minhas raízes, eu manter as minhas normas de conduta, né? Porque você pega, por exemplo, você chega, a Assembleia de Deus, que é uma igreja centenária, é uma igreja que ela já tem publicado em diversos meios a sua declaração de fé. Então lá na sua declaração de fé está todos os princípios que ela detém como princípios inegociáveis. Inegociáveis. Então o risco é a gente, às vezes, no afã de querer ser igual aos outros e não ficar para trás, a gente negociar coisas que não poderiam ser negociadas. Eu acho que o problema maior está nisso, né, pastor Gerson? Nessa negociação. E o senhor chegou a comentar um pouco sobre a juventude, e na introdução a gente falou que, infelizmente, principalmente na área acadêmica, né, tem se crescido muito, como o senhor disse, professores, instrutores que estão levando os seus alunos a terem essa fluidez, né, a desconstruírem esses princípios, no caso a gente falando, desses princípios nossos, né, cristãos. E, infelizmente, principalmente no meio cristão, muitos cristãos estão também tentando desconstruir esses próprios princípios, né? Mas, voltando para uma questão mais prática, quais são as características que esse homem, vamos pensar assim, né? Pensando nessa questão da forma, que esse homem pós-moderno ele precisa ter para ele se encaixar nessa realidade que o mundo está pedindo para ele, esse mundo líquido? Primeira coisa, Leandro, só emendando um pouquinho lá, a palavra de Deus ela é sempre atual, ela não é atualizada, ela é atual, sempre será atual. E o Salmo 11, versículo 3, é um versículo que eu gosto muito, ele já diz lá, olha quantos milhares de anos, né? Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Então aí vem uma pergunta para nós, que nós temos que responder. Escuta, eu como cidadão do reino de Deus, o que eu posso fazer? Né? Então, as características, voltando à sua pergunta, as características que estão sempre presentes nesse homem pós-moderno, esse homem líquido, essa pessoa líquida. Primeiro, a pluralidade. Então, não existe mais um padrão. Era muito visível. E aí nós estamos falando do homem, mas vamos pensar de uma forma mais abrangente. Há 30 anos atrás, você andava na rua, de longe você via, vamos pensar na nossa rua Goiás aqui em Divinópolis. Você olhava, você via e dizia, identificava, aquele carro é da Ford, aquele carro é da Chevrolet, aquele é da Volks, né? Que eram as 3 montadoras principais que você tinha no Brasil. Hoje, se você não chegar e olhar a logomarca, você não vai identificar, porque não existe mais esse padrão. Então esse homem do pós-moderno, essa pessoa pós-moderna, ela quer ser sempre essa pessoa plural.
E isso, essa palavra plural, é a palavra que está na moda. A pessoa tem que ser plural, ela tem que ter uma variedade de pensamentos, de projetos, ela não pode ter nenhum preconceito com nada. O preconceito, evidentemente, eu sempre considero o preconceito como um pecado. Tá? Eu sempre considero o preconceito como pecado. Ela não pode ter uma visão crítica de circunstância nenhuma que ela é taxada de preconceituosa. Ao mesmo tempo que a gente diz que nós queremos todos ser democratas, eu não posso exercer essa democracia. E isso foge ao meu gosto. Por quê? Porque eu não estou sendo plural. Né? Ela é um homem, é a pessoa que gosta de novidade. Nós falamos ontem na igreja, fazendo a propaganda da live. Há um tempo atrás, a gente ia comprar os móveis do casamento, a gente pegava madeira de lei. Porque a madeira de lei, o móvel vai durar 30 anos. Hoje ninguém suporta um sofá por 5 anos. O móvel de cozinha, de copa, durar 3 anos, eu quero mudança, eu quero novidade. E as pessoas, elas não suportam olhar no espelho. Eu tenho que raspar o cabelo, eu tenho que cortar não sei o quê, eu tenho que dar um pique na sobrancelha. As pessoas não estão suportando ser elas mesmas por muito tempo. Então entra uma ilusão, uma idealização louca de outra pessoa nela. Eu quero idealizar outra pessoa em mim. Então eu vou tentar ser uma outra pessoa. Umas coisas absurdas. Né? E a secularização. A secularização, ela diz respeito a nós aceitarmos e muitas vezes aderirmos às teorias desse século. E nós precisamos entender que o cristão, ele pratica uma contracultura. Porque a Bíblia é muito clara, ela faz distinção entre o justo e o injusto, entre aquele que crê em Deus e aquele que é ímpio. A palavra, ela fala isso de maneira clara. Então eu não posso ignorar isto. E aí é quando algumas pessoas gostariam de arrancar alguma folhinha da Bíblia e falar que aquele assunto é isso, isso e aquilo. Então quando eu falo, olha, esse comportamento seu é um comportamento que desagrada a Deus e a Bíblia taxa ele como pecado. Ah, mas que isso? A gente não precisa acreditar tudo. Não é literal, você tá levando a coisa ao pé da letra. Né? E aí fala, todo mundo faz, não tem importância. E aí a gente corre o risco para não perder amigos, para não... Escuta, Jesus Cristo, ele chegava para quem trabalhava a lei. Os doutores, olha só como é que a Bíblia chama eles, doutores da lei. Jesus chegava e falava assim, vocês são um bando de hipócritas. Vocês são hipócritas. Vocês estão falando uma coisa, vocês sabem que é uma mentira e vocês estão montando algo para que vocês tentem acreditar nisso. Então a secularização, ela é uma outra dessas características, né, do homem pós-moderno. E depois a racionalidade. A racionalidade, as pessoas vão acreditar o seguinte, escuta, não, eu preciso entender. Nós estamos vivendo algumas lutas aí, porque alguém fala assim, não, isso não funciona porque a ciência não falou. E aí, é igual aquela história na guerra que morreu tanta gente, eles fizeram uma vala lá, e tinham as pessoas que chegavam e pegava, a pessoa que tinha morrido na guerra, pegava e jogava na vala. Aí pegaram o sujeito, e o médico que falava, tá morto, tá morto, tá morto, tá morto. E aí pegaram o sujeito, não, pelo amor de Deus, eu tô vivo. Você quer saber mais do que o doutor? Pô, eu sei que eu tô vivo. Não, meu doutor falou que você tá morto. Então a gente está vivendo refém de conceitos científicos e de aquilo como se não, se a minha racionalidade não foi capaz de entender, eu não aceito. Nós estamos imersos no universo científico e nós precisamos entender racionalmente. Não, a fé é racional. A fé não é racional. A fé, ela é transcendental. Racional é o nosso culto. Então o culto tem que ser racional. Eu tenho que chegar e falar, eu estou cultuando dessa forma por causa disso e disso. Agora a fé não, cara. A fé é exatamente o contrário. É contra tudo e contra todos. Então ela não é racional. Porque a mente vai dizer, não, pode ir por aqui. Não é? Então quando diz isso, não precisa fé.
já está aprovado. Né? Com certeza, né? E é interessante, pastor Gessino, quando a gente comenta dessa questão cultural, porque, claro, quando a gente estuda a Bíblia, a gente sabe que existem ensinamentos que eram bem pertinentes à cultura da época. Exato. Né? Mas valores, como o senhor disse, eles também são transcendentais, né? Vamos pensar assim, né? E o problema é que o homem pós-moderno e a pós-modernidade tenta trazer esses valores para dentro da cultura. Então, e muitas pessoas estão entrando por esse caminho. As pessoas, elas estão pegando coisas que são valores, ensinamentos que às vezes são para a cultura da época, querendo aplicar na nossa época, e valores que são inegociáveis as pessoas tentam também colocar na cultura, né? E isso gera um problema muito grande, né? Creio eu que isso é o que está gerando o que a gente pode chamar de um cristianismo líquido. E o que o senhor poderia falar sobre essa questão desse cristianismo líquido? Essa questão dos valores, tem uma vez que eu tive uma discussão com a pessoa da família, por causa da cultura indígena de determinadas tribos, que se uma criança nasce e ela, parece-me que até 4 anos de idade, não fala, ela tem que ser morta. Os pais têm que matar. Se os pais não matam, eles delegam aquilo para o filho mais velho. E o caso de uma menina que foi reportagem de televisão, e na época, aí a pessoa falou assim, mas isso é a cultura deles. Eu falei, você vai ser contra a cultura? Eu falei, se for para a preservação da vida, dane-se a cultura. Então, quando a gente fala de cristianismo líquido, nós estamos falando de um cristianismo que ele abriu as portas para a entrada das pessoas com todas as suas manias, com todos os seus vícios, com todos os seus pecados. Não é que elas chegam querendo a libertação, elas chegam querendo se acomodar e manter o que a gente chama daquele status quo. Ela quer manter aquele status ali e vestir a capa de cristão. Você, às vezes, coisa que você não ouvia antes, que fazia parte do dialeto crentez, né? Misericórdia. Aí você vê um pagão, filho de Belial, falando misericórdia. Você vê uma pessoa falando assim, está repreendido, em nome de Jesus. Você pensa, será que é crente? É um boçal que sequer lê a Bíblia, professa, tem temor de Deus, não tem nenhum temor de Deus, mas está usando isso. E aí os crentes veem aquilo ali e vão aderindo, vão recebendo aquilo que, entre aspas, é cultura. Então o cristianismo líquido é esse cristianismo que, em vez das pessoas se adequarem a ele, ele se adequa às pessoas. Enquanto que o cristianismo sólido representa aquele conjunto de valores, de princípios deixados pelo próprio Cristo. E aí, pastor Gessino, mas como que eu vou saber disso? É a Bíblia Sagrada. Está tudo na palavra de Deus. Mas eu não acredito na palavra de Deus. Problema seu, você acreditando ou não, ela continua sendo a palavra de Deus. Então a gente precisa entender que não dá para você ser realmente cristão aderindo, assimilando, acomodando no seu modo de vida o comportamento de pessoas que sequer temem a Deus. E aí, o que acontece no cristianismo líquido? Nós vimos que teve um grupo de teatro aí, de cineastas. Você fala de cineasta, você pensa em pessoas inteligentes. A gente conhece alguns cineastas, né, cara, que faz obra-prima. Mas no Brasil, tem gente que acha bonito ser feio. Aí, tem um grupo de cineasta que escreveu aquela baboseira e botou na tela aquela baboseira sobre Jesus Cristo. Um monte de filhinho de papai, imbecil. Imbecil, completamente imbecil, de pai e mãe. E alguns crentes falam, não, é direito, é democracia. A vontade é de falar assim, Deus vai cuidar de vocês. Só que o Senhor manda a gente amar, né? Então a gente tem que fazer esse esforço e falar, Jesus, me ajude a amar esses caras. Né? Mas o risco é a gente acomodar a isso aí como se isso fosse uma coisa normal. Então a gente está vivendo essa nova era do cristianismo e parece que os valores
fala assim, não, isso é da igreja antigamente. É aquilo que você falou. Existem coisas que fazem parte dos costumes da igreja e os costumes são temporais. Os costumes da igreja de 30 são diferentes dos costumes da igreja de 50, da igreja de 70, da igreja de 90. Os costumes são outros, né? A gente vai entender isso. Entretanto, existem os princípios morais, por exemplo, princípios espirituais, princípios de convivência, que o Senhor, ele deixou o modelo. Olha só, não mintais um ao outro. Quando o Senhor fala isso através de Paulo, vocês não devem mentir um ao outro. O princípio de falar a verdade. Esse princípio ele é sólido. Ele não vai desmanchar, não. É uma cultura, tem até o 1º de abril. O diabo, ele cria a cultura. O evangelho, ele vem para sarar a cultura. O evangelho vem para colocar a cultura no seu devido lugar. E a gente pensa que a cultura, ela tem o mesmo peso do evangelho. A cultura não tem o mesmo peso do evangelho. Né? O evangelho vem para sarar isso. A cultura, ela foi contra... Quem é que faz a cultura? É o homem. Qual a característica desse homem? Esse homem, ele tem a característica do DNA, o pecado lá do Éden. Então esse homem traz na sua carga genética uma carga de pecado. E esse homem, ele traz tanta coisa ruim, e isso vai se transformar em cultura. De repente, ele está pegando a cultura e colocando no mesmo peso. Né? O cristianismo líquido, que a gente está falando, que seria esse modelo de cristianismo, que não existe qualquer ideia que se aproxime de Cristo. O cristianismo líquido não leva ninguém a Cristo. Pode levar as pessoas até a igreja, mas não encaminha essas pessoas para a cruz. O cristianismo líquido, ele pode encaminhar as pessoas para uma vitória. Pode até caminhar, mas ele não encaminha essas pessoas para o céu. E vitória, até o ímpio tem aqui nesse mundo. O ateu tem vitória nesse mundo, tem sucesso. Não é? Então o cristianismo líquido, ele encaminha, ele engana essas pessoas. E muitas vezes essas pessoas, dentro do cristianismo líquido, elas visam uma coisa: eu preciso me sentir bem. É igual aqueles atores que fazem, o importante é o amor. O importante é estar amando. Não é? Então, as pessoas acreditam que o sentimento, ele vale mais do que qualquer coisa. E o sentimento, ele é resultado de uma série de coisas. Uma série de coisas. Né? Então, o cristianismo líquido seria mais ou menos isso aí. Quando a gente para pensar, principalmente na igreja, né? Bem nessa ideia que a gente comentou, pastor Gessino, eu vejo que tem muitas pessoas também que fazem um molde, né? Como a gente falou um pouquinho sobre o Cristo genérico, né? Faz um molde de Jesus conforme eles querem que ele seja, e não conforme a palavra do Senhor realmente fala, né? Ou seja, principalmente, como a gente estava comentando um pouco sobre a igreja, daquela questão da forma e tudo, eu vejo que tem muitas quando a gente fala de igreja, questão de denominações, que estão criando essa forma para que essa cultura líquida entre, né, e possa achar lugar dentro da igreja. Ao contrário, como o senhor disse, que o evangelho solidifique essa sociedade. Vamos pensar assim. Então, eu acho que o problema maior é que, o que está acontecendo? A igreja está se amoldando, né? Até aquele versículo diz, e não vos conformeis com este mundo. E outra tradução fala amoldar, né? Não seja da forma do mundo, não seja líquido para se amoldar ao mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Né? E que sinais que seriam dessa igreja que está se tornando está sendo levada para esse lado do cristianismo líquido? Que sinais que a gente pode perceber? Tá interessante dentro disso que você falou, as pessoas têm uma preocupação muito grande com a forma. Elas abrem mão da essência, muitas vezes, e procuram a forma. E Jesus Cristo, ele viveu entre as pessoas, quando ele nasceu, viveu entre elas. Mas depois que Jesus ressuscita e volta aos céus, ele passa a viver dentro delas. E hoje as pessoas querem dar uma forma para esse Cristo. Qual que é a forma? A politicamente correto, a gente poderia fazer um Cristo negro. A gente poderia fazer um Cristo ruivo, um Cristo de olho azul, um Cristo de olho castanho. Escuta. E o Cristo que está habitando em mim? Ele tem preocupação com essa forma? Né? Então, vamos pensar, quais são os sinais, as características, ou como que se comportam essas pessoas. Primeiro,
As pessoas que estão vivendo um cristianismo líquido são pessoas que têm pouco comprometimento com a igreja local. A igreja é um lugar de passagem para essas pessoas. Não é lugar para elas ficar, adorar a Deus. Elas não pensam como Davi. Eu prefiro estar na tua casa, Senhor. Olha que maravilha, até o pardal achou um lugar para ficar dentro da tua casa. Valorização do ambiente de adoração, de culto. As pessoas do cristianismo líquido, elas não querem ter, muitas vezes, a sua imagem ligada a uma denominação. Elas procuram essa liberdade. Elas têm uma posição indefinida quanto ao seu comportamento. Então, elas vão aderindo como aquilo que é líquido. Se tem um grupo que pensa assim, ela chega e pensa igual ao grupo. Ela muda de lugar, ela já vai se adequar àquele outro grupo. Então ela vai fazendo isso, né? Ela não tem posição definida. É uma pessoa de grande trânsito religioso. Então, nós estamos vivendo, e infelizmente, Divinópolis, a gente está vivendo isso, um membro flutuante. Ele está numa igreja hoje, e aí, se você entrega uma palavra, que é uma palavra que repreende, que exorta, que admoesta, e aquilo incomoda essa pessoa, ela tem outras opções de igreja, não é? Então, ela vai transitar para outra igreja. Ela não é aquela pessoa que diz assim, eu sou da igreja batista. Então, o que acontece? Eu tenho um vínculo com a igreja batista e eu não quero perder os cultos da igreja batista. Eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da presbiteriana e ela se apresenta como tal. Não, eu sou membro da igreja X. Para ela não há nenhum problema em se identificar como membro dessa igreja. O cristão líquido, ele quer evitar isso aí. Ele é aquele que pinga cada dia, qual retiro em carnaval que faz maior sucesso? O retiro da Descendência do Paz faz sucesso. Então, eu já pago a minha inscrição para ir para o retiro da Descendência do Paz. Agora tem outro evento da igreja tal, que é um evento que bomba, estou lá. É uma pessoa que ela perdeu o senso de pertença. De dizer, isso que eu acabei de falar, eu pertenço a essa igreja. Então, a gente entender o seguinte, se eu tivesse aceitado Jesus em qualquer outra denominação, vamos dizer na quadrangular, hoje eu estaria dizendo, não, eu sou crente da igreja evangélica quadrangular, na congregação tal, eu pertenço lá. Significa dizer que eu vou trabalhar para falar bem da minha igreja. Significa que quando alguém levantar qualquer suspeita sobre a minha igreja, eu vou me posicionar e falar, não, eu sou de lá, eu pertenço àquilo lá. Eu me interesso pelo que está acontecendo com a igreja. Porque às vezes a pessoa que não pertence à igreja, ela chega e ela tem uma visão crítica. Vamos pensar o seguinte, chega na Descendência do Paz, congregação catalão. Aí na hora do culto, o que vai acontecer? Um microfone deu um grito. Ei, mas essas igrejas, Assembleia de Deus, microfone delas, a pessoa não sabe se escuta. As entradas de dízimos e ofertas estão dando para pagar o aluguel, para pagar a luz, para pagar a água, para pagar o IPTU e comprar o equipamento? Ela não sabe. Por quê? Porque ela não pertence. Quando a pessoa pertence, ela fala, pastor, o que a gente pode fazer para melhorar esse som, rapaz? Porque às vezes a gente está quase dormindo no culto, o microfone dá um grito. Acorda a gente, pastor. Então, a pessoa perde esse senso de pertença. Essa pessoa que é o cristão líquido, ele também não investe todo o tempo da vida dele em prol do reino. É aquele camarada que é o seguinte, deixa eu aproveitar e já fazer propaganda. Sábado que vem é o culto de ceia do Senhor na Assembleia de Deus Semente do Paz, culto da sede, né? Da sede. Então, se a pessoa tem esse problema, aparece o aniversário do primo do vizinho dele. Não, tem o aniversário do primo do meu vizinho, eu não vou na ceia não, porque eu tenho um aniversário para ir. Caramba, você não tem você não investe isso. A escola dominical, não, levantar de madrugada, 9 horas da manhã.
não investe. A pessoa não tem convicção doutrinária. Por que que eu acredito no batismo com o Espírito Santo? Porque a palavra diz isto. Existe uma defesa doutrinária. Existe uma defesa. Mesmo aqueles que não acreditam na doutrina do Espírito Santo e na atualidade dos dons, se ele chegar para um assembleiano que tem convicção doutrinária, ele terá todo um arcabouço doutrinário para dizer, não, eu acredito por causa disso e disso. Então a pessoa não tem convicção doutrinária. E ela tem pouco conhecimento bíblico, porque ela não investe tempo, não vai na escola dominical, não vai nos cultos de ensino, acaba caindo os conhecimentos bíblicos. Bom, vamos para uma participação aqui, pastor Gercino, que é do Jonas Nunes. Ele mandou o seguinte: pastor, boa noite. Levando para o lado profissional, como um cristão deve se portar ao trabalhar para uma empresa onde a diretriz apoia a diversidade? Primeira coisa, um cristão, ele espera-se que ele tenha um amor maior do que qualquer pessoa. Porque ninguém como cristão vai entender o amor de Deus. Quando a gente fala de apoio à diversidade, não significa que eu tenha que chegar e falar meus parabéns porque você fez essa opção sexual, por exemplo. Não, você está de parabéns por causa dessa opção. Não, eu tenho que chegar, amar essa pessoa como filho de Deus, que precisa conhecer a palavra, eu preciso respeitar essa pessoa como gente, como profissional, e eu preciso tratar bem essa pessoa e ser amigo dessa pessoa. Se um dia essa pessoa chegar para mim e falar, não, porque às vezes o pessoal fala que isso aí é pecado, mas... Espera aqui, você quer saber o que a Bíblia diz sobre isso? Se você quiser saber, eu posso te mostrar a Bíblia. Deixa eu te falar. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, Deus te ama? Deus te ama. Só que Deus, Ele quer pegar a pessoa e fazer com que a pessoa conheça a vontade dEle. E Deus nos criou de uma forma. E essa forma, é engraçado que se a gente fosse uma linha de produção, uma fábrica, nós estaríamos de vez em quando produzindo coisas diferentes, né? Desde a criação da humanidade, de Adão e Eva, a linha de produção de Deus continua fazendo só 2 modelos. 2 modelos. E aí, a diversidade às vezes quer enfiar determinadas coisas e fala assim, ó, e não toca nisso com respeito à Bíblia. Não, eu não posso chegar para uma pessoa e tentar enfiar nela a minha concepção. Não, eu tenho que respeitar essa pessoa, ela tem o direito de acreditar no que ela quiser. Né? Se ela der uma abertura, eu como evangelista, eu como pessoa que quero a salvação dela, eu posso, com toda a sabedoria que Deus me dá, e com todo o amor, abordar essa pessoa e fazê-la entender o que a Bíblia tem. E como que Deus pode ajudar a pessoa a voltar a ter o comportamento que Deus quer através da palavra que ela tem. Tem uma participação aqui também do João Batista, ele disse, olha, precisamos ter muito cuidado com o relativismo, né? Com certeza, né, pastor Gercino? É porque hoje as pessoas pegam a palavra de Deus e elas não querem aceitar aquela palavra como tal. Então quando você fala, por exemplo, eu toquei, e foi um tempo que nós ministramos, a Bíblia diz que mentira é pecado. Não, pastor, é relativo. Às vezes, você está relativizando uma verdade inegociável da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz a prostituição é pecado, o sexo antes do casamento é pecado, o adultério é pecado. Não dá para negociar isso. A Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus. Quando a Bíblia diz que a feitiçaria é pecado, a Bíblia está dizendo os que tais coisas praticam não entrarão no reino de Deus. Então, que autoridade que eu tenho para falar com a Bíblia? Não, a Bíblia, menos. Não tem autoridade para isso. Não tem, pastor Gercino. E é interessante que você comentou que a gente pode pensar, veio uma coisa na minha mente que a gente pode pensar que é bastante interessante. Quando a gente fala dessa sociedade líquida, pluralizada, que incentiva esse tipo de situação, e a gente faz um contraponto com os princípios bíblicos, a gente vê que eles são inegociáveis, que eles não mudam,
que eles são sólidos, mas quando a gente vê essa sociedade, principalmente atualmente, né, a gente tem visto muito isso, é muito difícil de ter vamos pensar assim, uma solidez em qualquer coisa que eles falam. Um exemplo, eles sempre estão pulando de definições por definições. Ou seja, eles nunca estão certos do que eles realmente querem. Hoje surge uma teoria, amanhã já é diferente, amanhã o tratamento já é outro, enfim. Ou seja, quando a gente vem para a palavra de Deus, a gente sempre tem a resposta certa. Porque Deus nos dá essa resposta, né, pela palavra de Deus. Mas a sociedade em si, principalmente quando voltado no cristianismo, eles nunca têm uma resposta certa. Isso é um problema muito grande. E é interessante, Alan, a gente pensar o seguinte, me ocorreu aqui, que muitas vezes a culpa do certo relativismo é de alguns líderes religiosos. No desejo de acolher pessoas de certa relevância social, muitas vezes alguns líderes religiosos, eles negociam certas coisas. Aí a pessoa chega com todos os seus vícios, só que, pera aqui, ó, fulano de tal está frequentando a nossa igreja. Jesus falou verdades para Pedro. Mas o dia que o príncipe Nicodemos chegou lá, Jesus falou, rapaz, importa-te nascer de novo. Que isso? O Senhor Jesus usou a mesma intensidade. O Senhor fala numa linguagem mais rebuscada do que a linguagem que ele falaria para Pedro, mas ele fala com a mesma intensidade e buscando o mesmo princípio. Qual é o princípio que ele busca? De transformação, de mudança de vida. Olha, você tem que nascer de novo. Sua vida, do jeito que você está levando, ela está equivocada. Você acha que ela está correta, mas ela está equivocada. Então o Senhor vai e mostra para ele da mesma forma. Não é? Ele faz a mesma coisa com Paulo depois. Através da própria visão que ele dá a Paulo, e depois ele comunica nos momentos de comunhão dele, de inspiração que Paulo tem, ele leva Paulo a ser confrontado com essas coisas. Então o Senhor, ele tratava desse jeito. E é esse o modelo que ele deixou para a gente. Né? Então por isso é muito importante a gente adequar, né, pastor Gersinho? Quando a gente for confrontado, a gente ter humildade, baixar a cabeça e falar assim, não, realmente é a atitude que eu preciso, né? Exatamente. E não viver esse cristianismo que, vamos pensar assim, do coitadismo, né? E até porque um grande problema dos líquidos, dos fluidos, é uma resistência a toda e qualquer forma de autoridade. Então, quando eu entrego a palavra de Deus como autoridade máxima, muitas vezes vem aquela bobagem, mas papel aceita tudo. Mas quem escreveu isso aí? A pessoa às vezes já se guiou na vida por horóscopo, rapaz. A pessoa já saiu de manhã, não saiu de manhã sem ler horóscopo e questiona a Bíblia Sagrada. Então, às vezes é um problema com a autoridade. Né? Então, se é uma autoridade, baixa a cabeça. Baixa a cabeça, né? É até interessante quando a gente estuda aquela parábola do jovem rico, né? Que quando Jesus confronta ele foi bem fluido, né? Que ele escapou pelos dedos ali, ó. Subiu, literalmente vazou. E isso acontece muito, né? Quando o cristão vive um cristianismo líquido, na hora que o negócio aperta, ele vaza. Vaza fora, né? Bom, e para a gente poder pensar no sentido de a gente mudar esse quadro, quais são as atitudes que a gente poderia tomar com relação a essa questão, o que a gente pode fazer então diante desse cristianismo, né, pastor Gersinho? Líquido, qual que é a atitude que a gente poderia ter? Né, a gente precisa ter alguns entendimentos. Primeiro, a gente tem que voltar à palavra. Olha, é muito bom você ter uma liturgia leve. É muito bom você chegar numa igreja que você vê leveza. Você vê leveza. Mas o ambiente da igreja, ele não é um ambiente para entretenimento. A pessoa, quando vai para a igreja, a gente, às vezes, trata essas pessoas como consumidoras. Nós somos levados, corremos o risco, nós que somos do púlpito, corremos o risco de tratar essas pessoas como consumidor. E o consumidor tem que ser bem tratado. O cara tem que sair de um restaurante feliz, saciado. O Evangelho de Jesus, ele é tão contra
que ele quer que a pessoa saia perturbado. Porque a pessoa vai ser confrontada pela palavra e ela tem que sair, gente do céu, o que eu vou fazer na minha vida? Olha o que foi falado lá hoje. Eu estou perdido desse jeito, eu não vou dar conta não. A pessoa tem que sair entristecida pela condição dela. Ela tem que se alegrar pela presença do Espírito na vida dela, mas ela tem que ser, ao ser confrontada pela palavra, ela tem que se entristecer. Fala, gente, eu preciso melhorar demais. Então a primeira coisa é essa volta à palavra. A pessoa precisa ter uma vida de liberdade espiritual em Cristo. Essa liberdade espiritual em Cristo, ela é tão importante porque se ela é livre em Cristo, ela não vai ser presa da carne, porque ela já goza de uma liberdade tão boa, tão valorosa, que quando o desejo carnal vem, ela rejeita facilmente isso. Quando a gente fala de fluidez, a gente está falando de saciar desejo. Então, uma característica dos tempos líquidos é o seu desejo precisa ser saciado, a qualquer custo, não é? Então, a pessoa ela vai sempre trabalhar para saciar os seus desejos. E os desejos são manifestos através de quê? Através dos sentidos. E aí a carne, corrompida, longe de Cristo, aprisionada pelos vícios do mundo, a carne prende. A pessoa que está livre em Cristo, quando recebe essa oferta da carne, esse assédio da carne, essa pessoa entende perfeitamente: o que eu tenho é melhor do que isso. Então a pessoa precisa também fortalecer o seu estilo e fundamentar-se na transformação dela em Cristo. Ela precisa, que é o versículo que você citou, Paulo aos Romanos, capítulo 12, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a pessoa, a cada dia, ela ter a mente de Cristo. Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, é implantado em nós uma nova mentalidade. E é por isso que o comportamento nosso, ele contrapõe ao comportamento do mundo. Porque o mundo pensa, eu preciso de desejo. A mente de Cristo pensa, crucifica essa carne. Olha para você ver como é que são coisas antagônicas, né? Então, quando eu tenho a mente de Cristo, eu tenho uma visão, estou na terra, mas tenho uma visão celestial das coisas. Eu penso em coisas perenes, coisas eternas. O outro, não, eu satisfaço o meu desejo agora. Eu sei que haverá um outro desejo para amanhã. Então, cada dia eu vou satisfazer o meu desejo. Então, eu preciso ter a mente de Cristo. Trabalhar nisso aí. Nesse sentido, né? E fazendo uma colocação com um comentário que o senhor fez, que eu achei bastante interessante, professor Gessino, é que, principalmente quando a pessoa está vivendo esse cristianismo líquido, né? Vamos pensar assim, quando a gente fala desse confronto que a palavra de Deus nos dá, tem muitas pessoas que às vezes confundem o que é verdadeiramente o avivamento. Uhum. Né? A gente sabe que o avivamento é trazer vida, ou seja, a única forma de trazer vida. Como que um médico faz alguém voltar à vida, né? É dando choque, fazendo movimentações dos sinais vitais, causando dor, né? A gente aprende, aprendi um pouquinho com a minha esposa, que é enfermeira, que dependendo de determinada situação tem que causar uma dor para que o corpo dê uma resposta. Então, ou seja, o avivamento ele faz isso, você tem que trazer uma transformação, uma mudança de mentalidade na pessoa para que haja o verdadeiro avivamento. E não uma satisfação, vamos pensar assim, de emoção, né? Que muitos têm vivenciado, infelizmente. E essa volta aí, trazer essa vida de volta, não depende da beleza, não depende da estrutura, do conteúdo de um sermão. Depende da aceitação que a pessoa tem da palavra. Todo o avivamento, ele esteve relacionado à redescoberta da palavra, né, do amor pela palavra, da importância da palavra. É por isso que, se a pessoa acha que falar em línguas, que gritar, que espernear é avivamento, está sem conhecimento bíblico. Avivamento é você olhar para a palavra e você falar assim: eu não posso viver sem isso. Eu preciso me alimentar disso. E cada vez essa palavra vai me contrariar. E ela precisa me contrariar. E aí vem a dor. É quando a palavra diz para mim: escuta, do jeito que você está igualzinho um ímpio. Aí eu falo: não, é muito forte para mim, eu sou tão crente.
eu vou na igreja, eu participo de tudo, eu sou dizimista, eu sou mais isso, mais aquilo, mas tem algo que a palavra está denunciando. Né? Então esse é o verdadeiro avivamento. Bom, vamos para mais algumas participações aqui, pastor Gercino. O Marco Henrique mandou o seguinte: olha, na faculdade é difícil para um jovem cristão enfrentar tanta doutrinação. Realmente, né, pastor Gercino? Olha, você tem que ter filtros. Você tem que ter filtros. Nós sabemos que a faculdade, e hoje a gente tem algumas coisas muito boas nas faculdades. Quando eu fiz faculdade não havia isso. Mas você tem os grupos que se unem, de cristãos de diversas denominações, e esses grupos promovem reuniões, e aquilo ali acaba sendo uma vitamina espiritual para eles, né? Então a gente não pode perder, Marcos, a visão de que a Bíblia é a atual, inerrante, infalível palavra de Deus. As pessoas podem dizer o que elas quiserem. Para efeito de nota, eu vou lá e marco a resposta lá que o professor gostaria, para efeito de nota. Mas aquilo não me afeta pessoalmente. Né? Eu vi tanta coisa na faculdade que as pessoas olhavam para mim, né, e para tentar avaliar o meu comportamento, e eu só falava: Jesus, mas como é que estão as coisas? E enquanto eu vi outras pessoas que entrou na faculdade com fé e saiu sem fé. Então é preciso ter uma resistência. Preciso oração. Fala: Deus, eu estou aqui, então guarda a minha mente. Lembra das armas que Paulo coloca em Efésios 6, a partir do versículo 10. Sobre as armas da nossa milícia. Aliás, lá não fala da arma da nossa milícia. Sobre a armadura de Deus. Né? Sobre a armadura de Deus. E lá nós temos o capacete da salvação. Então a gente precisa, se você entra para a faculdade, você precisa criar um programa de leitura da Bíblia, sistemático, como vacina. Como vacina. Mais uma participação aqui, pastor Gercino. A Isabel Faria: olha, sou cristã e sou professora. Para ter boa convivência entre os colegas, preciso ser neutra, quase muda, e não entrar em discussões, pois sou taxada como xiita. Realmente, aí entra a sabedoria. Isabel? Isabel. Aí entra a sabedoria mesmo, minha filha. Acontece o seguinte: eu sempre pensei o seguinte: tem pessoas que elas amam uma polêmica. Elas nunca vão se dobrar diante da sua verdade. E elas nunca vão te respeitar. Então o que a gente tem que fazer? Evitar. A Bíblia diz que quem responde o tolo conforme a sua estultice, torna-se semelhante a ele. Então ali você vê, às vezes, um grupo de tolos, e se você for equiparar com eles, daí a pouco você está nivelada. Então é melhor, de fato, não, essa polêmica aí, eu tenho outro pensamento, pronto, dá licença, valeu, um abraço para vocês, fiquem em paz. Até o próprio Jesus disse isso, né? Não dê suas pérolas, né, professor? Lançar pérolas aos porcos. Bom, mais uma participação. O Adil Reis: olha, lamentavelmente, pessoas interpretam erroneamente o ensino bíblico, afirmando que o Senhor relativizou certos assuntos, quando, na verdade, ele apresentou a interpretação certa em demonstração de amor. Exatamente. Vamos pegar o evento da mulher adúltera. Tem quantas pessoas que defendem o adultério, que defendem a prostituição, dizem que não, o Senhor falou com ela: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Ponto. Então, só que a palavra não diz isso. A palavra diz: mulher, ninguém te condenou? Não, então também não vou te condenar não. Vai em paz e não peques mais. Quer dizer, mude o seu comportamento. Então, é muito fácil você pensar um versículo para você tentar apoiar uma teoria, né? Para justificar o pecado, o erro. Bom, antes de nós irmos para as nossas considerações finais, gostaria de mandar aqui um agradecimento, um abraço às pessoas que participaram conosco dessa live, né? A paz do Senhor para a irmã Sibeli, irmão Vantuil, que estão nos assistindo, irmão Jonas Nunes, a Regiane de Sá, minha mãe, Lucinéia de Nali, né? Deixa a gente Instagram tá aí. está agradecendo a todos pela participação no Instagram.
Se você quiser, corre lá no Facebook, nós vamos continuar ainda aí. Deus As abençoe. considerações finais, Um Deus abraço, abençoe em nome de Deus Jesus. abençoe. O João Batista, né? Deus abençoe aí, que diz, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Nós não podemos perder esse princípio na nossa vida. A Carla Mateus, a paz do Senhor. A Elisa Mafalda, a paz do Senhor. E o Giovanni Pereira também, a paz do Senhor. Pastor Gercino, Abraço, Giovanni. antes do senhor ir para as considerações finais, muito obrigado pela sua participação, você que mandou sua mensagem, que está aí acompanhando essa live com a gente, né? Se você ainda não conhece o nosso canal do YouTube, corre lá, a Descendo Paz lá no YouTube, para você conseguir acessar os nossos conteúdos. Essa live vai estar, né, provavelmente hoje ou amanhã já vai estar lá no nosso canal, para você conseguir acessar os materiais. Tem muito conteúdo bacana lá. Siga-nos nas redes sociais também, no Instagram, Descendo Paz. Pelo Facebook nós temos aí o nosso perfil pessoal, que é o Descendo Paz, e a nossa página. Não se esqueça de curtir, é muito importante você curtir a nossa página e compartilhar, mandar aí nas suas redes sociais, nos seus grupos do Facebook, nos seus grupos familiares, na sua empresa, manda para os seus amigos aí para eles poderem estar recebendo e sendo abençoados através do nosso conteúdo em nome de Jesus. Pastor Gercino, suas considerações finais e a oração para a gente encerrar a nossa live dessa noite em nome de Jesus. Muito bem, quero dizer que foi um prazer a gente poder falar mais uma vez sobre um assunto importante. Dizer que o desafio está lançado a cada dia. Jesus falou o seguinte: vocês querem me seguir? Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não é comum você encontrar uma pessoa com a cruz nas costas todos os dias, né? Mas é o desafio que Deus propõe para cada um de nós. E tomar a cruz é nós termos a coragem de ser diferente. É nós termos a coragem, pessoal, pode ser século XXI, pode ser século XXII, mas eu continuo acreditando na atualidade da Bíblia Sagrada. O que está escrito nela, para mim, é sagrado e é a palavra de Deus. Se você fizer isso, se você não envergonhar o nome do Senhor, o Senhor também não se envergonhará de você lá na glória. Não é? Então vamos permanecer firmes. Que Deus abençoe a sua família, abençoe o seu lar. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Na próxima semana, vai ser na segunda-feira também? Segunda-feira. Segunda-feira estaremos aqui. Daqui a pouco, no meio da semana, a gente já está pensando no tema da segunda, né, da próxima. Mas com certeza será um tema tão bom, tão agradável quanto esse. Vamos orar então pelas pessoas que nos acompanharam. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor. Passamos esses momentos aqui tratando de um assunto tão atual, tão importante. Ó Pai, que cada pessoa que nos acompanhou possa ser abençoada pelo Senhor. Possa ter uma noite, a continuidade de uma noite de paz, de muita harmonia na família e uma noite tranquila. Continue conosco, Senhor, que nós nunca nos esqueçamos que apenas o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não queremos nos esquecer disso nunca, Pai. Sê conosco, meu Deus. Mais uma vez te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, Alan. Jesus. Até a próxima live. Deus abençoe.